Solo saudável e protegido. Veja como o terraceamento é uma prática fundamental para evitar a erosão nas áreas agrícolas. Depois de muita chuva, vamos mostrar a eficiência dos terraços numa propriedade do oeste catarinense. Hortaliças em destaque. Quarta edição do Dia de Campo de Antônio Carlos, na Grande Florianópolis, apresenta tecnologias para a produção limpa e sustentável de frutas, verduras e legumes. Tem também pomar saudável. Na Dica Epagre, veja como fazer o controle do feltro, também conhecido por camurça, nas plantas de citros. E ainda no quadro Você Sabia? Uma batata com a polpa roxa. É isso mesmo, conheça a Luísa, cultivar de batata doce desenvolvido pela Epagre. Além de bonita, é rica em substâncias que dão imunidade ao nosso corpo. Olá a todos, sejam bem-vindos, começando agora mais um programa de TV da Epagre SC Agricultura. A quarta edição do Dia de Campo, realizado em Antônio Carlos, município da Grande Florianópolis, apresentou as últimas tecnologias e recomendações para o cultivo de hortaliças. Sustentabilidade e segurança alimentar foram os principais temas deste ano. Agricultores, empresas do setor agrícola, estudantes e consumidores da Grande Florianópolis puderam conhecer um pouco mais do trabalho de extensão e pesquisa da Epagre na área de hortaliças, principalmente ações voltadas à sustentabilidade e redução no uso de agrotóxicos. Tecnologias sustentáveis para o cultivo de hortaliças. Esse é o tema deste ano do Dia de Campo de Antônio Carlos, promovido pela Epagre. O evento tornou-se um dos mais conhecidos do estado, justamente por trazer essa temática e ocorrer no chamado Cinturão Verde da Grande Florianópolis, que reúne em mais de 20 municípios produtores predominantemente de frutas, verduras e legumes, e que cada vez mais apostam no SPDH, Sistema de Plantio Direto de Hortaliças. A gente vem investindo um aumento todo ano de áreas novas. Esse ano, por exemplo, com esses problemas climáticos de verão, que a gente teve o excesso de calor e praticamente para os produtores de alface, couve e polibrox perderam as lavouras todas, a gente conseguiu passar por essas fases difíceis com altíssima produtividade sem perder praticamente nada comparado ao convencional. Então, assim, é uma tecnologia que ela está consolidada, está sendo absorvida pelos produtores aos poucos, porque exige um pouco mais de cuidado, um pouco mais de conhecimento, e o produtor aos poucos vem se apropriando dessa tecnologia. Antônio Carlos responde por 80% da olericultura da Grande Florianópolis. Durante os 2 dias de evento, cerca de 400 participantes visitaram as 17 estações temáticas, além de 18 estandes com insumos para a cadeia produtiva. Esse dia de campo, ele iniciou já fazem 4 anos. Ano passado ele tomou uma proporção maior, estávamos aqui com em torno de 40 parceiros, com essas tecnologias sustentáveis, mas esse ano já para mais de 70 aqui com a gente. Então, realmente o público pedindo, a Epagre se fazendo presente, estamos aí esse ano com uma inovação, porque a Associação Comercial e Industrial de Antônio Carlos, que se resume pela força que Antônio Carlos tem, agricultura, e eles estão parceiro do evento. Então, a gente, Epagre, se consolidando como uma empresa de conhecimento que somos, levando tecnologia, a nossa tecnologia, no caso aqui, o plantio direto de hortaliças, Participantes de outros países também vieram a Santa Catarina. Este empresário do Paraguai busca modelos de sucesso para utilizar na agricultura de seu município. E nós estamos buscando tecnologia para produzir melhor, para deixar as famílias também no Paraguai no campo, verdade? De não deixar mais as pessoas ir. E vimos que Antônio Carlos em Santa Catarina é uma cidade viável, graças ao Epagre, ao apoio, à tecnologia que tem, e estamos vendo que a qualidade de vida através das casas, das lavouras, do trabalho que tem, da produtividade, realmente é uma situação viável.
Como a temática é sustentabilidade, o evento apresentou somente defensivos naturais e biológicos para o controle de pragas e doenças. Também foram divulgadas novas variedades de hortaliças. É o caso da alface litorânea, cultivar desenvolvido pela Epagre e que teve seus royalties e patente negociada com empresa multiplicadora de sementes. A gente busca trabalhar na linha orgânica. Então, como a Epagre vem fazendo esse trabalho, né, nós temos que chegar ao produtor também com produtos de excelência e qualidade para a gente agregar e trazer cada vez mais servir para o consumidor final. Os vários testes que foram feitos na região sul, principalmente no litoral de Santa Catarina, onde a adaptação foi excelente. É hora do quadro Você Sabia? Para deixar a refeição mais bonita e nutritiva, que tal uma batata com a polpa roxa? A pesquisadora da Epagre, Cândida Manfio, apresenta agora a batata Luísa. Você sabia que a Epagre tem uma cultivar de batata com a polpa roxa? Meu nome é Cândida Elisa Manfio e eu sou pesquisadora da Estação Experimental de Ituporanga. Juntamente com outras 6 cultivares, em 2014 foi lançada a batata Luísa. Essa cultivar tem uma característica muito importante por possuir a polpa roxa. Essa caracterização entre a polpa roxa está altamente relacionada com a questão da presença de flavonoides. Esses flavonoides, eles são responsáveis pela maior concentração de compostos bioreativos da planta, que auxiliam na oxirredução, então auxiliam na proteção do organismo humano para as doenças, aumentando a imunidade. Assim como as batatas doces, ela tem uma liberação energética mais lenta, que é muito buscada por quem faz atividade física, quem quer uma alimentação mais saudável. No emagrecimento auxilia também. O diferencial da Luísa é que a sua polpa ela é roxa e essa coloração roxa está ligada à alta concentração de antocianinas, que atuam nas defesas do organismo, além de ter uma maior porcentagem de massa seca, tendo uma redução na quantidade de água e sendo mais bem utilizada, então, por pessoas que desejam uma dieta saudável. Atendendo a população que tem por uma demanda, uma alimentação mais saudável, essa batata foi desenvolvida e também ela está disponibilizada nos escritórios municipais. Quem tiver interesse por ela é só ir no escritório municipal, através do extensionista vai conseguir obter mudas dessa cultivar. No próximo bloco tem dica Epagre com controle de fungos nas plantas de citros. E ainda hoje, como a técnica do terraceamento garante fertilidade do solo, mesmo depois de fortes chuvas. Depois do intervalo, já voltamos. De volta com a previsão do tempo. Veja o que dizem os meteorologistas da Epagre Cirã para a próxima semana aqui em Santa Catarina. Previsão do tempo para Santa Catarina, a partir desse domingo, se estendendo para toda a semana. Tá? Então, no início agora, estamos com o sol predominando com algumas nuvens, tanto nesse domingo como também na segunda e na terça-feira, aumentando a nebulosidade no decorrer da terça-feira. Aí, no final do dia, pode ter algumas chuvas muito isoladas sobre a região, mas quarta, quinta e sexta teremos bastante instabilidade, bastante nuvens, e isso vai proporcionar chuva sobre a região. Esse quadro de chuva até sexta-feira deve acontecer do oeste até o Planalto Sul. No litoral, a partir de quarta-feira, tendência de chuva durante esse período, e ela se estende durante
toda a semana, chegando até com possibilidade de chuva no domingo. Falamos agora de um problema comum nos pomares de citros. Você, produtor, já deve ter observado um revestimento marrom, cinza escuro ou às vezes branco nos ramos das folhas das plantas. Parece um tipo de feltro ou camurça. Na verdade, são fungos que formam um tecido impermeável sobre partes da planta. Veja na dica Epagre como fazer o controle. Olá pessoal, o meu nome é Luana, eu sou pesquisadora da Epagre, da Estação Experimental de Itajaí, e hoje na Dica Epagre nós vamos falar sobre o feltro, também conhecido como camurça. É uma doença causada por fungo, muito comum, de comum ocorrência aqui no estado de Santa Catarina, principalmente em locais úmidos, em pomares muito adensados, que não foram plantados com a exposição correta ao sol. Isso tudo influencia na ocorrência do feltro. É um fungo do gênero Septobasidium e, a depender da espécie do fungo, o feltro vai ter diferentes colorações. Neste caso, podemos observar uma coloração parda, ainda no seu estágio inicial. A doença se espalha pelos galhos, reveste o galho, o ramo da planta, e com o decorrer do tempo, esses galhos eles secam e ocorre a sua morte. Em condições de elevada umidade, além do feltro, também é muito comum a ocorrência de líquens, algas que se desenvolvem na superfície dos galhos. Temos ainda musgos e também cipós que acabam aproveitando desse clima úmido para terem o seu desenvolvimento na planta cítrica. Como controlar então o feltro e esses demais problemas que surgem na cultura dos citros? Primeiramente, é muito importante levar em consideração o local do plantio, escolhendo sempre locais bem arejados, com uma perfeita exposição à luz solar, plantios não muito adensados, realizar a poda para arejamento da copa, controle das cochonilhas e também pode ser utilizada a cauda sulfocálcica. A cauda sulfocálcica é um produto já bastante utilizado. Ele pode controlar fungos, ácaros, cochonilhas e, além dessa ação fungicida, inseticida e acarecida, fornece às plantas os nutrientes cálcio e enxofre. Isso porque a cauda sulfocálcica provém da mistura do enxofre em pó e a cal virgem dissolvidos em água em fervura. A cauda sulfocálcica ela pode ser preparada na propriedade e, como também atualmente já existem soluções preparadas prontas para o uso, exigindo apenas a diluição. A diluição da cauda sulfocálcica é muito importante, pois ela pode queimar as plantas se a dose correta não for utilizada. Doses muito reduzidas podem não ter o efeito desejado, não fazendo com que ocorra o controle da camurça e esses demais problemas que nós falamos hoje, na Dica Epagre. E também, se utilizada numa concentração muito alta, pode levar à queima das plantas, principalmente se as plantas estiverem com flores, o que não é recomendada a sua aplicação nesse momento. Agora nós vamos fazer a diluição da cauda sulfocálcica. É muito importante que, ao manusear a cauda, o operador ele utilize equipamento de proteção individual, uma vez que a cauda sulfocálcica é bastante corrosiva por ser altamente alcalina. Além do cuidado com a pele, com os olhos e a utilização do equipamento de proteção individual, deve-se tomar cuidado também com o equipamento utilizado para pulverização da cauda sulfocálcica. Por ser altamente alcalina e corrosiva, é importante que seja preparada uma solução de vinagre ou até mesmo de limão, na proporção de 1 parte de limão para 9 partes de água,
para evitar que o equipamento seja danificado. Nesse momento, o Zeca, nosso colaborador dos trabalhos da pesquisa, vai nos auxiliar na aferição da densidade da cauda sulfocálcica. A aferição da densidade é realizada com o densímetro de Balmer ou aerômetro de Balmer e, a depender da densidade indicada, é feita a diluição com base em tabelas. Vimos que a densidade da cauda está em 26 graus B. A partir da concentração final desejada, através da consulta pela tabela, nós faremos a diluição em água. Essas tabelas elas podem ser encontradas em materiais da EPAGRE, em publicações da EPAGRE e também em publicações na internet. Na Dica EPAGRE de hoje, vimos o que é o feltro e como combatê-lo através do uso da cauda sulfocálcica. Para maiores informações, consulte o engenheiro agrônomo da EPAGRE do seu município. A seguir, para lembrar o Dia Mundial do Meio Ambiente, vamos mostrar os excelentes resultados de uma tecnologia limpa e sustentável que protege o solo. É o terraceamento das lavouras. É rapidinho, SC Agricultura já volta. Essa semana, a natureza e os recursos naturais estão em pauta nas discussões em vários países. É que estamos na Semana Mundial do Meio Ambiente. Por isso falamos da proteção de um dos recursos naturais mais valiosos do planeta, o solo. Para formar 2 centímetros de terra, por exemplo, calcula-se que são necessários mais de 1000 anos. E ali estão milhares de micro-organismos indispensáveis para a vida. Bom, preservar o solo é sim garantir produção de alimentos. Em Santa Catarina, várias práticas conservacionistas vêm sendo utilizadas pelos agricultores. Entre elas, o terraceamento. A agricultura impõe desafios no campo. Como manter a terra fértil, produtiva, rica em nutrientes essenciais para as plantas? De acordo com a FAO, a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura, 33% dos solos no mundo estão degradados, com perda de fertilidade e, por conta disso, menor produtividade. Um dos problemas mais sérios é a erosão hídrica. O excesso de água da chuva provoca deslizamentos da terra e leva embora a camada mais fértil do solo. A adoção de práticas para o controle da erosão é o caminho para garantir a sustentabilidade e a produtividade da agricultura, o setor que mais gera trabalho e empregos no mundo. Conter a erosão do solo é uma preocupação constante do agricultor. Afinal, a terra é o principal patrimônio da família. Uma das tecnologias difundidas em Santa Catarina desde a década de 80 é o terraceamento, como nós podemos ver aqui. A construção desses terraços evita o escoamento da água da chuva sobre a superfície do solo, diminuindo assim a tão temida erosão. Inventado pela civilização Inca para conservar o solo e ampliar as áreas de cultivo na região da Cordilheira dos Andes, o terraceamento foi difundido em todo o mundo. Em Santa Catarina, a construção de terraços também é popular entre os agricultores, principalmente aqui no oeste do estado, onde os terrenos são inclinados. Por isso, o manejo e a conservação do solo sempre estiveram entre as principais ações do trabalho da EPAGRE.
A água que vem pelas gotas de chuva, nós podemos resolver esse problema, assim como já resolvemos, cobrindo o solo, dando uma proteção ao solo. Mas quando ela começa a escoar, essa proteção pela cobertura não é eficiente. Então nós temos que manejar esta água que escoa. A única maneira de manejar é cortar o lançante, né, em várias fatias. Dessa maneira, cortar o lançante na lavoura em várias fatias é construindo uma prática, estruturas mecânicas, né, que nós chamamos e conhecemos normalmente como terraços. Estamos na propriedade de Jaime Golim, no município de Caxambu do Sul, a 33 quilômetros da cidade de Chapecó. O que vemos por aqui é um exemplo bem-sucedido de manejo e conservação do solo e da água. Por isso, a propriedade é uma unidade de referência para todo o estado. Jaime e o filho André não se descuidam quando se trata de preservar o patrimônio deles. Afinal, é da terra que sai todo o rendimento da família. O Jaime é produtor de milho, soja e trigo aqui no município de Caxambu do Sul. A área da propriedade é de 80 hectares, que agora vem sendo conservada com os terraços, Jaime? Isso, uma novidade que surgiu para nós, né? E daí estamos entrando nessa, que estava perdendo muito a área levada embora com chuva, né? Já aumentou muito a chuva. E daí o pessoal da Ipagre aí deu uma força para nós. Veio um pesquisador e fizeram um dia de campo, acho. E surgiu os terraços novos. E está dando certo. Os terraços construídos aqui na propriedade do Jaime são denominados de base larga. O extensionista rural da Ipagre em Caxambu do Sul, Juliano Garcês, explica como é essa tecnologia. Esse método ele vem com uma proposta diferenciada também aos métodos tradicionais, porque ele permite alocar os terraços cerca de 2 a 3 vezes a distância do que se utilizava no passado, né? Então isso traz vantagens para o agricultor, tanto em custo, né, menor número de horas máquinas necessárias para a construção do terraço, além do que facilita o manejo da área, né? E esse modelo de terraço ele permite o agricultor plantar em toda a superfície do terraço. É quando chove muito que se vê a eficiência dos terraços. No dia seguinte à reportagem, depois de uma noite chuvosa, nós retornamos à propriedade dos Golim. E o que encontramos foram barreiras que impediram o escoamento superficial da água da chuva e evitaram a erosão. Nós estamos aqui então numa propriedade que tem um pluviômetro instalado, né, aqui bem próximo, em que choveu 52 milímetros essa noite, né, essa manhã até esse momento. Então aqui a gente percebe sim, né, como é importante a prática da conservação do solo. Aqui nós temos uma situação bem típica da importância do terraço, né, Ivan? Isto. Esse aqui, diferentemente daquele lá de cima, ele está com espaçamento maior, né, entre uma linha e outra. Então aqui já juntou um pouco mais de água, né, ele recolheu um pouco mais de água e está cumprindo com sua função, que é de fazer então o barramento dessas pequenos pontos de erosão que estão correndo nessa lavoura. Se não tivesse esse terraço aqui? Se não tivesse o terraço, 2 situações. Essa água deixaria de ficar na propriedade, né, que ele tem essa função, né, de manter a água da chuva onde ela cai, né, que ela fique no local, que ela alimente, né, esse solo, e também solo e nutriente estariam indo na sanga, estariam indo aqui para o Rio Uruguai, que está muito próximo da gente aqui. Na semana anterior a essa, a chuva foi ainda mais intensa na região. Veja como ficaram os terraços. Parece até um rio no meio da lavoura, mas é água represada que não teve força para escoar. Eu tive a oportunidade de presenciar, após uma chuva de 155 milímetros, eu tive aqui, conforme as imagens podem ver posterior, eu estava justamente, esse terraço estava coberto de água. Então ela conseguiu absorver toda essa chuva de 155 milímetros
Eu estou dentro desse terraço aqui, que praticamente estava abaixo do joelho, estava totalmente cheio de água. Então a capacidade de absorver a água é muito grande. São em torno de 2.000 litros por metro corrido de água que ficou aqui. Nessa primeira chuva grande que teve, a gente pode observar que recolheu muita água e já no outro dia, pela manhã, já havia infiltrado tudo. E também acabou diminuindo a erosão da área, que era muito grande, já melhorando e mantendo as propriedades do solo aqui mesmo. Programa de hoje terminando. Para rever essas reportagens ou procurar outros assuntos, acesse youtube.com/epagretv. Acompanhe também a página oficial da Epagre no Facebook, Twitter e Instagram. A gente se vê na próxima semana com mais notícias da agricultura, pesca e pecuária. Até lá! Tchau!